Bom, falar sobre saúde emocional, a gente está falando sobre lidar com as emoções. Por que é importante falarmos sobre esse assunto? Se vocês entenderem os benefícios de gerar mais saúde mental, você vai se motivar a desenvolver isso. Por quê? Quando você lida bem com as emoções, você tem um caminho para maior harmonia na sua família, liderar com eficiência, isso seja a família, seja o seu trabalho, você sabe trabalhar melhor sob pressão, e aqui os profissionais sabem muito bem, aqui tem vários tipos de profissionais de várias áreas, tem concursados, tem pessoas que têm seu próprio negócio, tem pessoas que estão se formando ainda, mas em qualquer realidade dessas, sempre existem as pressões, sempre existem as cobranças do mercado ou dos diretores, ou a sua própria cobrança, e às vezes lidar com isso realmente é desafiante. Mas a gente consegue saber lidar melhor com essas pressões quando a gente está saudavelmente, emocionalmente falando. E assim a gente consegue também entregar melhores resultados, seja em qualquer área das nossas vidas. Então vale a pena desenvolver, tendo esses benefícios? Vale a pena. Por que eu estou falando dos benefícios? Porque se a gente não perceber o que a gente vai ganhar com o processo de mudança, a gente não se motiva a sair da zona de conforto e pensar o que é que precisa ser melhorado. E quando falamos em lidar bem com as emoções, que aí vocês já podem estar entusiasmados, motivados para dizer, opa, eu quero saber o segredo disso, isso não quer dizer que nunca mais você vai sentir algum tipo de medo, ou que nunca mais você vai sentir algum tipo de preocupação ou estresse. Estresse que é super comum, digamos assim, todo mundo em algum dia da vida, em algum momento diz que está estressado, que está sobrecarregado, que está cansado. Isso faz parte do linguajar das pessoas. Lidar bem com as emoções não significa você 100% ser só alegria, ser só tranquilidade, não. Vai haver momentos em que vai bater aquela preocupação, vai bater aquele estresse, vai bater aquele medo. Mas a pessoa emocionalmente inteligente, ela vai conseguir ter as estratégias para conseguir sair dessa situação mais rápido do que as pessoas que não têm essa inteligência emocional, que nós vamos falar sobre ela aqui hoje. A pessoa inteligente emocionalmente, ela consegue perceber quando algo está fora, quando algo não está bem, quando ela não está legal, ele consegue encontrar estratégia para sair e encontrar a solução. É como se nós fôssemos um elástico. Se puxar demais, arrebenta. Então a ideia de você se desenvolver emocionalmente, essa sua capacidade que mesmo sobre as pressões, mesmo sobre a tensão, você consegue voltar ao seu estado normal. E no intervalo rápido, não vai ser aquela pessoa que de repente adoece um transtorno de ansiedade, passa 2, 3, 5 anos sofrendo, sofre ali 10, 20 anos de depressão. Ele consegue, diante do sofrimento, diante da dificuldade, ele consegue, num período de tempo menor, voltar ao seu estado normal. Mas isso não negando as suas dores. A gente vai ver aqui essa diferença. Não é negando a dor, não é negando o sofrimento, não é fazendo de conta que nada está acontecendo. Mas ele tem as estratégias emocionais para conseguir lidar melhor com as situações e voltar, digamos, ao normal o mais rápido possível. Eu acho interessante essa frase do cientista Albert Einstein, que fala que nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado emocional que o criou. Então isso nos leva a entender que nós precisamos fazer uma transformação da nossa mente. Que a nossa mente primitiva, digamos assim, a nossa mente ainda não lapidada, ela cria uma série de problemas. E essa mesma mente que criou o problema não vai ser a mesma mente que vai resolver. Por exemplo, a mesma mente sua, que talvez, um exemplo, tenha criado um monte de dívidas, não vai ser a mesma mentalidade que vai fazer você sair do endividamento. Você tem que ter uma mudança de mentalidade, entender onde você falhou, onde você errou, gerar uma mudança de mentalidade para que você encontre a solução. A mesma mentalidade que de repente pode ter feito gerar uma crise no casamento, não vai ser a mesma mentalidade que vai fazer com que resolva. Se você agiu com defeito numa área, não vai ser continuar agindo da mesma maneira que vai fazer você resolver. Você vai ter que ter mudança de mentalidade para que haja uma mudança de atitude. Se a gente não muda a mentalidade, fica difícil a gente mudar algumas atitudes da gente, porque tudo começa na nossa mente. Os nossos comportamentos nada mais são do que um reflexo da nossa mentalidade, que gera determinadas emoções, e essas emoções, elas geram determinados comportamentos. A mente produz emoções. Então, por exemplo, se eu penso que
Tudo é crise. Se eu passo a semana toda, o ano todo falando na crise, na crise, na crise, o meu emocional vai ficar o quê? Ansioso, estressado, preocupado e, consequentemente, o meu comportamento vai corresponder a esse meu estresse, a essa minha preocupação. Então, eu posso ter problemas de saúde, eu posso meu comportamento ser mais hostil com as pessoas, por aí vai, certo? Então, a partir do seu estado mental, você gera os seus comportamentos. Mas quando a gente entende o que precisa ser melhorado, a gente precisa tomar uma atitude imediatamente. Se você pensa que tem algo em você que precisa ser melhorado, mas você pensa assim, não, um dia eu faço, você nunca vai fazer. Quando a gente percebe a necessidade, quando a gente percebe que algo é importante para a gente, essa atitude precisa ser feita o mais rápido possível. Porque senão aquela consciência que você teve, ela vai se perder e aí você não entra em ação nunca. Então, por exemplo, aquela pessoa que viu que está mal de saúde e precisa fazer uma atividade física, tem que começar hoje. Se for deixar para, segunda-feira eu começo, é provável que na segunda-feira vai aparecer mil desculpas se você não faz. Então, entrar em ação imediatamente para que você não perca essa motivação inicial, tá? Quem conseguiu fazer a ação, a ideia é você se comprometer e começar rapidamente a fazer alguma e começar. Não vou dizer que você faça tudo ao mesmo tempo, porque a mente da gente, se ela vê que tem muita coisa para fazer, ela se fecha, ela entra na zona de conforto. Mas você começar pelo menos por uma habilidade, você vai se acostumando, depois você passa para outra e vai desenvolvendo. Muito bem, resiliência. Resiliência tem muito a ver com o nosso tema, que é essa capacidade de você se manter em pé. É você conseguir ressignificar as catástrofes que acontecem na sua vida, os episódios ruins, e a partir dessas experiências desagradáveis que você tem, que não tem como a gente evitar, nós vamos passar por sofrimento ao longo da vida, é você conseguir mesmo assim, com esse sofrimento, gerar aprendizado. Você aprender alguma coisa com o que você passa. Você dá significado para aquilo que você está vivendo. Se a gente tiver essa capacidade, a gente consegue superar muita coisa que fica magoado na gente, tá? Então, resiliência é sua capacidade de tirar um significado, de tirar um aprendizado dos episódios ruins que acontecem na nossa vida. E aí, por quanto tempo será que nós permanecemos emocionalmente abalados? Tem muitas pessoas que elas têm esse perfil de acontece algo desagradável, de ficar remoendo e passa ano após ano e esse disco não vira. E aí justamente essa inteligência emocional, essa capacidade de você conseguir fechar os ciclos, de você ter uma situação que te abalou emocionalmente, mas você encarar essa situação, não é fingir que ela não aconteceu, não está acontecendo, você precisa enfrentar essa situação para que ela passe. Da mesma forma são em relação às emoções desagradáveis. Não é que a gente vai fingir que elas não existem, a gente precisa reconhecer que nós sentimos ela para que ela possa fluir e sair de uma maneira saudável. Então, por quanto tempo nós ficamos emocionalmente abalados? Por quanto tempo nós permitimos ficarmos magoados, ou ficarmos excessivamente estressados, ou ficarmos excessivamente raivosos por conta de uma determinada situação? A gente precisa saber lidar com essas situações, de maneira a gente conseguir resolver o que podemos resolver, aquilo que não está no nosso controle. A gente sabe a quem entregar, isso que não depende de nós, e aquilo que Deus nos dá a capacidade de resolver, que nós possamos assumir e resolver. E aquilo que não compete a gente, não ficar só se lamentando. Do que adianta ficar reclamando por aquilo que eu não tenho controle? Não ajuda em nada. Agora, aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu posso resolver, também não vou reclamar. Eu vou lá e vou resolver. Tá? E aí o que é que nós precisamos parar de fazer para sermos emocionalmente saudáveis? Uma coisa: ter controle sobre todas as coisas. Nós não temos controle sobre todas as coisas. Mas tem pessoas que têm um perfil, quando eu faço acompanhamento individual, uma coisa que eu avalio junto com os clientes é entender quais são os sabotadores deles. E tem um perfil que é o controlador, que é aquela pessoa que gosta de resolver tudo. Ele centraliza no seu trabalho, em tudo, ele centraliza tudo em cima dele. Se não passar pela mão dele, ele acha que o negócio não vai ficar bem feito. Então, uma pessoa tem dificuldade em delegar para outras pessoas. E isso é ruim para quem trabalha com ele e é ruim para ele que sobrecarrega. Então, assim, tem que entender, se a pessoa tiver o perfil de controlador, precisa se desapegar dessa sensação de que as coisas só vão fluir se passar por mim. Se eu não assumir tudo isso, não sai. Não pode ser assim, porque senão você se sobrecarrega e aí fica difícil de você ter saúde emocional. Então, você tem que se concentrar naquilo que compete a você
e o que não compete a você, ou você delega, ou você vai ver de outra forma como aquilo será resolvido, ou posteriormente, enfim. Segundo, reclamar daquilo que não é da sua responsabilidade. Eu falei isso há pouco tempo. Se a gente fica só remoendo, só se maldizendo por aquilo que você não tem controle, você vai passar o resto da vida se lamentando. Se eu viver me lamentando porque não chove, do que é que vai adiantar? Eu não tenho controle sobre a chuva. Então adianta eu ficar noite, dia após dia reclamando porque não chove? Não dá certo, certo? Então a gente precisa parar de reclamar. Quem só reclama parece que só atrai coisas piores para si. É aquilo que você fala. Quanto mais você fala, mais você está cheio. Você está cheio daquilo que você mais fala. Então, reclamação não contribui. Outra coisa, alimentar o pessimismo. Está muito próximo disso aí. O realista seria como se fosse... O otimista realista é como se fosse aquela pessoa que ela consegue enxergar que existem dificuldades, que tem coisas que não estão sob o controle dela, mas ela foca naquilo que ela pode fazer. Ela foca nos pontos positivos, mesmo considerando que existem os pontos negativos. E aí ele faz um planejamento estratégico para saber lidar com esses pontos negativos e focar nos pontos fortes, nos pontos favoráveis, nas oportunidades que ele tem. Então, se a gente alimenta o pessimismo, que nada vai dar certo, sempre que você vê uma oportunidade, você já está procurando um defeito, aí não anda, não avança. Quanto mais você mantém um pensamento na sua cabeça, mais essa realidade que você vai estar atraindo. A repetição das palavras negativas. Eu estou estressada, você vai ficar mais estressada ainda. Cuidado com o que sai da boca. Outro, só pensar no que não tem. Nossa, a gente tem que pensar no que tem. Se você está buscando uma solução, quais são as ferramentas que você tem nesse momento? Não as que você não tem. Você não vai trabalhar com o que não tem, você vai trabalhar com o que tem. Use ela, nem que seja só uma. Nem que seja só... A única coisa que eu tenho é a fé. Pronto, então vamos trabalhar com a fé. Depois as outras coisas vão vir. E outra, viver de passado. A solução que talvez deu certo há 10 anos atrás, talvez não seja a mesma solução hoje. Então a gente precisa se renovar e não viver do passado, se lamentando. Porque antes as coisas eram melhores, antes é que era bom, ai que maravilha, viver do saudosismo. A vida vai mudando e a vida vai criando, vai tendo novas características e a gente precisa se adaptar a algumas coisas, senão a gente vai ficar para trás.